Olá, galera! Meu nome é Lucas Domingues. Eu acho que essa aqui é a minha 100ª tentativa de começar um canal aqui no YouTube, mas tudo bem com vocês? Então, nesse meu primeiro vídeo, eu decidi que eu vou ranquear os filmes da franquia A Hora do Pesadelo. No último final de semana, eu decidi maratonar a franquia do 1 ao 7. Ignorei o crossover com Jason, que foi lançado em 2003, e o remake intragável de 2010. Porque não rola, não acontece, o filme não tem charme, não tem carisma, os efeitos, enfim. E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos 7 filmes e no final eu vou ranquear do pior ao melhor na minha humilde opinião. Vambora? Light a candle. A Hora do Pesadelo teve seu primeiro filme lançado em 1984, há quase 40 anos, e foi dirigido pelo incrível, icônico e magnífico Wes Craven. Sim, do Pânico 1 ao 4. O filme é focado em Freddy Krueger, um assassino de crianças que foi brutalmente assassinado e queimado pelos pais de algumas crianças da rua Elm, da cidade de Springwood, e que anos depois voltou para se vingar e assombrar os filhos desses pais através dos sonhos. O primeiro filme tem como protagonista Nancy Thompson, que é interpretada pela incrível Heather Langenkamp, que após perder a sua melhor amiga, Tina, de forma totalmente brutal e misteriosa, decide ir atrás de saber um pouco mais sobre o seu passado e sua ligação com Freddy Krueger, um assassino com a cara toda queimada e com as mãos com dedos de lâminas que a perseguem em seus sonhos, que parecem cada vez mais reais. O filme é incrível e é totalmente diferente dos outros slashers lançados na época. É por isso que agradou tanto o público, atraiu milhares de fãs e é lembrado até hoje. Confesso que algumas cenas envelheceram um pouco mal devido à tecnologia usada na época, mas isso não diminui em nada a grandiosidade que é esse filme, que nos apresenta muitas cenas e mortes icônicas e ainda introduz Freddy Krueger, um assassino que nunca vai ser esquecido. O segundo filme chegou logo no ano seguinte com o título de A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Freddy. Só que aqui, sem a presença de Nancy. A Heather deve ter olhado o roteiro e falado assim, não rola não, porque, gente, que filmezinho michuruca, viu? Nem o Wes Craven aceitou voltar. Aqui nesse filme, a história se passa 5 anos, aproximadamente, após os atos do primeiro filme, e é focado em Jesse, um rapaz que vai morar na casa que era de Nancy e passa a ser assombrado por Freddy Krueger. Só que aqui o Freddy não quer matar o jovem, ele quer possuir o corpo dele para que ele possa sair matando todo mundo na vida real. A ideia é até bacana, mas é muito mal executada, gente. As cenas são muito sem graça, é muito sem carisma. Os personagens não são nada carismáticos. Aqui nada agrada, não rola, simplesmente não rola. Tem uma cena na piscina em que o Freddy, no corpo do Jesse, sai matando todo mundo, que é muito mal feito. E tem uma cena que a namoradinha do Jesse beija o Freddy Krueger. Eu acho que eu vou vomitar. Eu já logo adianto que não é o pior filme da franquia. O terceiro filme foi lançado em 1987 com o título de Guerreiros do Sonho. Aqui, o filme é focado em Kristen, uma jovem em que ela vem tendo pesadelos com o Fred e a casa de Nancy, e ela é levada para uma clínica psiquiátrica focada em sonhos e pesadelos, e lá ela divide sessões com outros jovens, onde no filme é revelado que eles são as últimas crianças vivas dos pais lá que queimaram o Fred anos antes. Agora que o Fred tá indo atrás de todos eles por conta desse passado, eles recebem a ajuda do Dr. Neil Gordon e da incrível Nancy Thompson. Ela tá de volta. E no roteiro tem dedo do Wes Craven, então já podemos logo adiantar também que sim, é um filme muito interessante e muito divertido. A Kristen,
ela tem uma espécie de poder de conseguir atrair pessoas para dentro dos seus sonhos. E é com isso que todos eles decidem se unir para, enfim, derrotar o Fred. E é incrível porque dentro dos sonhos, né, cada um tem uma espécie de poder. Porque, querendo ou não, sonho é lúdico, é fantasia e é muito legal. Só que, infelizmente, alguns acabam sendo pegues pelo Fred, mas no final sobram 3. Joey, Kincaid e a Kristen, que juntos conseguem derrotar o Fred com a ajuda de Nancy, que acaba falecendo. Infelizmente, mas vale a pena, viu? Com o sucesso do terceiro filme, que agradou tanto o público quanto os fãs e a crítica, logo eles fizeram um quarto filme que veio logo no ano seguinte, intitulado como O Mestre dos Sonhos, lançado em 1988. Nesse filme, continua a história de Kincaid, Joey e Kristen. Só que Kristen interpretada pela Tuesday Knight, pois, diferente do terceiro filme, em que quem interpretou a personagem foi a Patricia Arquette, a atriz não conseguiu voltar nesse por conta de uma gravidez. O filme não é tão interessante quanto o terceiro. Porém, aqui nós somos apresentados a carismática Alice, que é a nova Final Girl. Após matar Kincaid, Joey e, enfim, Kristen, essa mocinha conseguiu passar de alguma forma os seus poderes de arrastar pessoas para os sonhos para Alice, que agora passa a ser perseguida pelo Fred Krueger, pois ele vai usar ela para atrair novas vítimas para ele. Com isso, Alice e os seus amigos decidem se unir para derrotar o Fred. É legal. Não é o melhor filme de todos, mas não é ruim. O quinto filme chegou em 1990 com o título de O Maior Horror de Fred. E eu confesso pra vocês que eu tive que pesquisar sobre o filme porque ele é tão esquecível que eu já tinha esquecido de tudo que acontece nele minutos após ter terminado de assistir. Aqui, a franquia realmente começou a desandar. Eles levantaram a mão pra cima pra ver se Deus ajuda, porque mesmo com a volta da carismática Alice, o filme não acontece. Nesse filme, a gente até vê a cena do parto, o nascimento do Fred, que tinha tudo pra ser uma sequência brilhante, mas é muito mal feita e muito chata, esquisita. Não rola. Na premissa, a Alice descobre que tá grávida e é perseguida pelo Fred, que aparece nos sonhos do filho dela, que ainda nem nasceu. Gente, não dá. Sério, o segundo teve uma ideia bacana, mas muito mal executada. Aqui, tanto a ideia quanto a execução são vergonhosas, me desculpem. Após o quinto filme ter afastado o público da franquia, eles decidiram chegar em 1992 com o título de O Pesadelo Final, A Morte de Fred, levando esse título para poder realmente reconquistar a galera e levar o povo ao cinema. E, inclusive, divulgaram bastante aqui a tecnologia 3D, que só é usada nos últimos 10 minutos do filme. O filme se passa em 1999, 10 anos após os acontecimentos do quinto filme. Depois de matar praticamente todos os adolescentes e jovens de Springwood, o Fred decide jogar o último para fora da cidade, para que assim, de alguma forma, ele consiga atrair novas pessoas até ele. Até porque se ninguém tem medo ou conhece o Fred, não tem como ele matar ninguém, né? Só que aqui, gente, a gente descobre que o Fred Krueger tinha um filho, na verdade, filha. Gente, 8 anos de franquia, 6 filmes, eu do nada só como uma filha pro Fred, pelo amor de Deus. Aqui, gente, tudo é um erro. A história, os personagens chatos, a falta de carisma deles, as atuações muito péssimas, os efeitos, nada funciona. A morte do Fred, com a cabeça dele explodindo e saindo várias vezes da boca dele em direção à tela para poder usufruir os efeitos 3D, não dá, é intragável, não agradou o público, não agradou os fãs, não agradou as críticas. A franquia infelizmente se encerrou da pior maneira possível. Porém, em 1994, o papai Wes Craven, já indignado e decepcionado com o rumo que a franquia levou, sabe? Com a forma em que o cinema conseguiu destruir a franquia que ele inventou, que ele criou, que ele lançou ao mundo, decidiu que não ia deixar barato. Ele decidiu criar uma nova história com metalinguagem, chamou a atriz Heather Langenkamp, que é a nossa incrível Nancy, e chamou outros atores e pessoas envolvidas no primeiro filme para poder lançar uma nova história, onde aqui Fred Krueger de fato
fato existe, é uma entidade que foi acordada por conta dos filmes. E nesse filme é muito foda, porque a atriz Heather é perseguida pelo Fred pelo fato de que, como ela deu vida a Nancy, de alguma forma a Nancy foi o que incentivou a entidade Freddy Krueger a reaparecer na Terra, e assim por isso ele persegue tanto ela quanto ao filho dela. Então ela vai ter que arranjar alguma maneira de conseguir derrotar esse monstro. Inclusive, nesse filme, o visual do Fred é completamente diferente dos outros filmes, justamente para diferenciar o Fred Krueger entidade com o Fred Krueger da franquia A Hora do Pesadelo. O filme chegou no Brasil com o título de O Novo Pesadelo, O Retorno de Fred Krueger, e agradou tanto o público, a crítica e principalmente os fãs. Aqui a metalinguagem é brilhante. Nós temos Heather interpretando Heather, nós temos o próprio Wes Craven interpretando o Wes Craven, e temos o Robert Englund, que é o nosso querido e magnífico Fred Krueger, interpretando tanto o Fred como também o próprio ator, que inclusive é até atacado no filme. Gente, é muito brilhante, é magnífico, muito interessante. Além de que, aqui o filme ele se torna bem mais sombrio, menos jovem, mais adulto, mais sério. Então, sério, é tão bom quanto o primeiro filme. Eu indico bastante, foi uma experiência incrível. E assim, né, gente? Já percebemos que se tem o Wes Craven envolvido no filme, nós temos Heather Langenkamp de volta e um filme maravilhoso. Agora, chegou a vez de nós ranquearmos os filmes do pior ao melhor, na minha humilde opinião. Vambora? Em sétimo lugar, obviamente, fica A Hora do Pesadelo 6, O Pesadelo Final, A Morte de Fred. Em sexto lugar, nós ficamos com A Hora do Pesadelo 5, O Maior Horror de Fred. Em quinto lugar, nós ficamos com A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred. Em quarto lugar, A Hora do Pesadelo 4, O Mestre dos Sonhos. E aí o top 3, que são os 3 filmes que eu realmente gostei bastante, é... Em terceiro lugar, A Hora do Pesadelo 3, Guerreiros dos Sonhos. Em segundo lugar, O Novo Pesadelo, O Retorno de Fred Krueger. E em primeiro lugar, o clássico, A Hora do Pesadelo 1. Se você não é fã, mas tem vontade de assistir, ou talvez nem queira assistir todos os filmes, eu acho válido assistir o primeiro e o último, que são realmente filmes muito, muito bons. O terceiro também é muito interessante, apesar do Fred aqui ser um pouco mais cômico, ter aquela fantasia de superpoder nos sonhos, o filme é muito fechado, é bem feito, bem escrito, então vale a pena. O quarto filme tem um certo charme, tem uns personagens que são bacanas, tem uma história interessante, não é tão bom quanto os outros 3, mas ele também não é ruim. Inclusive tem uma cena aqui de um looping temporário que os personagens estão presos, que, gente, eu assisti na minha cabeça explodiu, eu demorei horas pra perceber, e é muito bem feito. Agora, gente, o segundo, o quinto e o sexto, se você quiser esquecer, não tem problema. E bom, depois de chegarmos a essas conclusões, eu quero muito agradecer se você chegou até aqui. Eu quero também pedir desculpas por esses cortes, por esses takes diferentes, porque eu acho que vai dar pra perceber bastante que algumas partes o vídeo tá mais próximo, depois tá mais distante, tem uma luz pequena, depois não tem luz, tá mais escuro, tá mais claro. Eu quero pedir muita desculpa por isso. É porque eu não tenho uma câmera profissional, eu tô gravando pelo meu celular, e também estou um pouco inseguro, envergonhado, tímido, com vergonha, então eu acabo pausando demais. E aí, infelizmente, eu não consigo voltar pra câmera na posição em que ela estava antes. Mas eu prometo que se você me der total apoio, se você puder curtir, se inscrever, comentar, compartilhar com os amigos, atrair mais gente pra esse canal, eu prometo que eu vou dar o meu melhor e tentar melhorar a situação pra trazer novos conteúdos e também trazer de uma forma mais profissional, tá bem? Muito obrigado pela companhia, muito obrigado por todo esse apoio, por ter assistido até aqui e um beijo!